Senhor, nessa manhã nós te damos graças e pedimos que o teu amor seja manifesto através dessa lição a cada irmão que estará participando dessa aula. Fala aos nossos corações, dá-nos da tua sabedoria, segundo a tua vontade. Consagramos tudo o que faremos a ti, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, mas antes vamos ao momento missionário. Porque nós estamos, irmãos, em campanha de missões nacionais. Nós tivemos, no domingo retrasado aqui conosco, um casal de missionários no culto, nos 2 cultos da manhã, e foi uma grande bênção. Se você talvez ainda não sabe assim, o que é a campanha de missões nacionais, é o seguinte: as igrejas batistas do Brasil, filiadas à Convenção Batista Brasileira, elas fazem juntas uma grande obra missionária no Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil nós chamamos de missões nacionais. Fora do Brasil chamamos de missões mundiais. O senhor sabe que eu fui na Amazônia esse ano. E o senhor já foi também 2 vezes lá, né? Isso. E quando a gente vai nesse trabalho missionário, a gente deixa o mimimi de lado. A gente chega lá, a gente vê a realidade. Cheguei lá, 17 horas de barco, em Pindobal. Quando eu chego lá, eu já tinha ouvido a história do pastor, mas na igreja, no Templo Batista lá, que é a chamada Casa dos Missionários, tinha essa carta colada na parede, e eu tirei foto, porque era referente à campanha de missões nacionais do ano passado. E eu queria ler para os irmãos rapidamente. Diz assim a carta: somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que de alguma forma contribuiu para que a obra missionária não pare e o amor de Deus possa chegar mais depressa naqueles lugares de difícil acesso. Preste atenção, meu irmão, que isso é no meio da Amazônia, a 17 horas de barco. Lá não tem energia elétrica, não tem telefone, não tem sinal de internet, não tem nada. E aí continua: esse foi o primeiro ano em que a Congregação Batista em Pindobal iniciou uma campanha de missões. E com a ajuda de Deus e todos os irmãos, conseguimos ultrapassar o nosso alvo. Que cada um de nós possamos a cada dia ter o desejo de avançar, multiplicando o amor de Deus. Ore por missões, contribua financeiramente por missões e faça missões. Quem assina são os 2 missionários radicais, Carlos Álvaro e Marcos Álvaro. Mas a história lá foi o seguinte, pastor, que deu origem a essa carta. Junto a ela tinha um recibo de depósito da Caixa Econômica, né, para a Junta de Missões Nacionais. A igreja fez um alvo lá no meio da comunidade. 9 famílias fizeram um alvo assustadoramente alto. Alguém imagina de quanto foi esse alvo lá no meio da Amazônia? Um alvo muito alto, R$450. E no final, no último dia, quando a igreja mãe visita, eles não tinham alcançado o alvo. Eles não tinham alcançado, e estava aquele clima triste, mas o pessoal estava pensando, porque a igreja mãe ia ajudar. E aí o pastor lá, o missionário, está orando, no meio da oração o pessoal começa a sair correndo, porque era uma clareira que devia ser umas 3 vezes essa igreja aqui, era coisa pequena. O pessoal sai correndo do templo lá, e cada um vai na sua casa, e cada um cata moedinha, nota, e daqui a pouco volta as pessoas correndo, e eles conseguiram ultrapassar o alvo. Então aquilo ali era um troféu, era um memorial naquela igreja, uma igreja missionária dentro da Amazônia. Querido, se aquela igreja lá está nos ensinando sobre missões, o que nós aqui, com luz, com internet, com recursos, o que nós podemos fazer? Pastor, eu acho que vale essa reflexão. Nós precisamos amar, multiplicar, orar e repartir. Amém. Vamos orar agora de novo, pastor, para que o evangelho alcance o nosso Brasil. Amém. Vamos fechar os olhos agora e vamos orar. Ora para nós, pastor Davi. Deus, te damos graça nessa noite porque nós temos um chamado, cada um de nós tem um chamado missionário. Ensina-nos a amar,
a multiplicar, a orar e a repartir os recursos que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado pela vida da igreja de Irajá, que é uma igreja que se coloca na brecha, é uma igreja que ora, que intercede, que ama, que multiplica e que reparte. Que essa seja a nossa realidade. Levanta aqui nesta congregação, levanta em casa, naqueles que estão acompanhando, missionários, para que estejam em campo também, atendendo ao teu chamado. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Para isso, utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje é O Início da Visão. Nós estamos no capítulo 4 de Apocalipse, onde nós temos uma visão do céu e da glória de Deus. Ou seja, é uma dimensão da realidade celestial. Nós vemos aqui que Deus ele reina soberano sobre todas as coisas, encaminhando a história para o seu fim planejado. Nesse capítulo nós poderemos perceber muitas figuras, muitos símbolos que são utilizados para demonstrar a grandeza da morada divina que está preparada para a sua igreja. A razão da revelação. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João viu uma porta aberta e o Senhor Jesus é quem está o convidando para contemplar os fatos que ainda acontecerão de acordo com o plano de Deus. O Senhor, ele sempre está com as suas portas abertas em favor da sua igreja e dos seus servos. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, diz: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta aberta, então, ela também representa Jesus, que é aquele que conduz à salvação. Ainda em Apocalipse 4, verso 1, nós vemos que há o termo voz como trombeta. Essa voz é a voz do Senhor que se dirige a João. A magnificência da majestade divina. Apocalipse capítulo 4, versos 2 e 3 diz: Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. João aqui está contemplando Deus em seu trono celestial. E para retratar todo o esplendor da sua visão, ele está usando o brilho das pedras preciosas e também o arco-íris. Tudo isso simbolizando a glória de Deus. Vamos falar aqui sobre o trono de Deus no céu. Isso está no verso 2. O trono é um lugar de honra, autoridade, julgamento. Então, esse trono é o símbolo da sabedoria inabalável de Deus e também da sua majestade e da sua glória divina. João ele olhou para o trono e fez uma descrição em termos de brilho. Ele está usando aqui, como eu disse, a figura das pedras preciosas. A pedra jaspe, que era uma pedra branca, ela descreve a santidade de Deus. Já o sardônio, que é uma pedra vermelha, ele está falando sobre o juízo. Então nós vemos aqui que Deus é santo, mas Deus também é justo. E ao redor do trono há um arco-íris. Esse arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. A revelação de santidade, transparência e reverência devida ao Senhor. Apocalipse capítulo 4, versos de 4 a 8 diz: Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O trono de Deus, que simboliza a sua majestade, também é um trono de juízo. Nós vemos aqui no capítulo 4, verso 5, a figura de relâmpagos, vozes e trovões, que são evidências do juízo. A graça, então, ela também se faz presente, uma vez que a graça ela vem antes do juízo. Na primeira vinda de Cristo, nós podemos dizer que Jesus veio em graça, mas agora, com a sua segunda vinda, nós vemos que Jesus virá em juízo. Então, o trono de Deus é um trono de santidade, de reverência e transparência, como nós vimos isso no verso 6, que diz assim: também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como o cristal. É interessante nós olharmos que aqui a figura de um mar de vidro, que é claro como o cristal, mostra algo que é limpo, algo puro, fazendo um apontamento para a santidade, para a contemplação da majestade, que só é possível àqueles que estão santificados. Ainda no verso 5, nós vemos a figura dos 7 Espíritos de Deus. E já falamos sobre isso na lição anterior, mas o número 7 ele se aplica aqui ao Espírito Santo para indicar o seu poder, a sua autoridade, que esse poder e essa autoridade são totais, são completos. Isaías capítulo 11, versos 2 e 3 diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. O Espírito Santo, então, é aquele que dá sabedoria, entendimento, conselho e poder. Ele traz consigo o conhecimento e o temor do Senhor. Há ainda no capítulo 4, verso 5, a figura das 7 lâmpadas ou 7 tochas, como vemos em algumas versões, que se referem à participação na criação e revelação do Espírito de Deus. Nos versos de 6 a 8 do capítulo 4, temos a descrição dos 4 seres viventes, que é uma descrição semelhante ao que já foi registrado pelo profeta Ezequiel em seu capítulo 1, versos de 5 a 16. Nós vemos que eles têm olhos que mostram que podem ver muito além do que pensamos. E cada um deles tem 6 asas. Essas asas mostram a capacidade de voar e de cobrir o próprio corpo. Ezequiel capítulo 1, verso de número 11, diz: assim eram os seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Além disso, eles tinham olhos nas asas. O verso 12 do capítulo 10 de Ezequiel diz: seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Aqui nós vemos a demonstração de que esses seres celestiais se movem com muita rapidez. Mas sobre esses 4 seres, sobre quem seriam eles, a ideia mais aceitável é a aparência dos seres, que estaria significando o leão, representando a realeza e o poder, o novilho, que é um animal que tem força, mas também é um animal pacificador, o homem, que é o símbolo da inteligência e do conhecimento,
e a águia, simbolizando a rapidez e a precisão da visão. O reconhecimento da grandeza de Deus. Apocalipse 4, versos de 9 a 11. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui nós vemos a figura dos 24 anciãos. Mas quem são eles? O próprio texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 8, ele vai nos responder. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles, então, são aqueles que oferecem as taças com incenso, que são as orações dos santos. E essa é uma função angelical, uma função dos anjos. Nós podemos, então, concluir que os 24 anciãos são seres angelicais, mas essa quantidade, 24, ela estaria, então, representando os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Aqui há um simbolismo sobre a reunião de todos os salvos, de todos os tempos. Aqui nós vemos também que as vestes brancas, elas estão representando a santidade e a pureza daqueles servos fiéis que foram salvos. Há ainda a figura das coroas de ouro, que representam um governo humano, que se rende diante da majestade divina e entrega a sua coroa ao Senhor. Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Toda essa atividade que está acontecendo aqui, ela está visando proclamar a natureza daquele que está assentado no trono. E que natureza é essa? O verso 8 diz: dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós vemos aqui então a glorificação da santidade do Senhor, a honra que ele recebe, aquele que está sentado no trono, as ações de graças, a adoração, a submissão. Isso fala para nós que nós devemos também adorá-lo, que nós devemos também ser submissos ao único digno de toda adoração, aquele que é santo, 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 aquele que governa a história e tem todas as coisas debaixo do seu controle, todas as coisas debaixo da sua poderosa mão. Aplicações da visão. Nós vemos aqui no capítulo 4 de Apocalipse que devemos tratar o Senhor Deus com todo o respeito que ele merece, pois ele é santo, onipotente, eterno. Vemos também que todo louvor no céu, ele celebra a obra redentora realizada por Jesus, a obra de salvação que é oferecida a todas as pessoas. Então, o Deus Criador, ele entregou ao Filho Redentor toda a autoridade no céu e na terra. Assim, os que o seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. E concluindo a lição de hoje, nós vemos que todas essas atividades celestiais visam reconhecer a majestade e a autoridade divina sobre todas as coisas. O Senhor, ele precisa ser reconhecido como Deus. Nós, crentes, então, devemos adorá-lo e entender que ele está no controle de toda a história. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas. Ensina-nos a chegar a Ti através da santidade.
Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos dá a certeza de que todas as coisas estão debaixo do Seu controle, todas as coisas estão debaixo da Sua poderosa mão. Nós oramos pelas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida, o seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Peraí. Eu quero te fazer um convite muito especial ainda. Que tal nós começarmos a ler toda a Bíblia juntos durante o ano de 2021? A leitura da palavra é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, se você deseja caminhar lendo a palavra de maneira total, você pode contar com o nosso plano de leitura bíblica, que estará disponível na nossa página do Facebook e também na secretaria da nossa igreja. Vamos juntos ler toda a palavra de Deus. Você vai ver que isso fará uma grande diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão.